Caros exploradores do oculto e amantes das lendas mais sombrias, sejam bem-vindos de volta ao Garimpo Amaldiçoado BR. Hoje, mergulharemos nas profundezas da Amazônia, em um relato que fará o ouro brilhar de uma forma que você nunca imaginou, com a cor do medo e o cheiro do sacrifício. Preparem-se para conhecer a história do Rio Negro, o garimpeiro que desafiou o tempo e o coração de ouro que selou seu destino. Capítulo 1. O lamento da floresta e a sede incessante. Era o ano de 1978. A floresta amazônica, com suas copas densas e rios caudalosos, guardava segredos ancestrais. Ninguém conhecia esses segredos tão bem quanto Elias, um homem de pele curtida pelo sol e olhos tão profundos quanto as minas que ele vasculhava. Mas Elias não era um garimpeiro comum. Ele era o Rio Negro, um apelido dado por sua resiliência incansável e a forma como seus olhos pareciam absorver a escuridão da noite. Ele não buscava apenas ouro, buscava a lenda. A lenda de um veio, um tesouro que não era de pepitas comuns, mas sim algo vivo, pulsante, que prometia fortuna imensurável, mas exigia um preço terrível. A imagem que vocês veem agora, ela não é apenas uma representação. Ela é um vislumbre do momento em que Elias, o Rio Negro, cruzou a linha entre o homem e a sombra. Os trovões que riscam o céu, o brilho espectral em seus olhos, a água escura do rio envolvendo seus tornozelos. Tudo isso é o cenário de um pacto. Por anos, Elias havia ouvido sussurros dos antigos. Contavam que, nas profundezas mais inóspitas da selva, onde as árvores eram tão velhas que sangravam seiva vermelha e a neblina nunca se dissipava, existia um coração. Não um coração de carne, mas um coração de ouro, pulsante, quente, e que, uma vez encontrado, concederia poder e riqueza além da imaginação. Mas a floresta tinha seus guardiões, e a ganância, seu preço. Transição para uma cena com imagens de floresta densa, rios escuros, talvez alguns closes em folhagens densas ou animais noturnos. A busca de Elias o levou para os confins do que era conhecido. Seus companheiros, um a um, foram desistindo. Alguns, tomados pela febre da malária, outros, pelo delírio da solidão, e outros, simplesmente desaparecendo, engolidos pela floresta que parecia não querer revelar seus mistérios. Mas Elias, o Rio Negro, tinha uma determinação que beirava a obsessão. Ele sentia a chamada do ouro em seus ossos, um eco antigo que parecia vir de um tempo antes do tempo. Ele seguiu os sinais, as formações rochosas estranhas, as águas de um rio que pareciam ter um brilho metálico à noite, os lamentos distantes de criaturas que ele nunca havia ouvido. Cada passo era uma batalha contra a natureza, contra a fome, contra a sanidade. Seus olhos, antes cheios de esperança, agora carregavam o peso de anos de busca, refletindo o cansaço e a crescente inquietude. Capítulo 2. A descoberta no coração da escuridão. Foi em uma noite de tempestade, como há que a imagem ilustra, que Elias finalmente chegou ao seu destino. O céu abria-se em fúria, relâmpagos rasgavam as nuvens pesadas, iluminando por instantes a paisagem macabra de árvores retorcidas e raízes que pareciam garras. Ele estava em um trecho do rio que ninguém ousava visitar, onde a água era estranhamente morna e o silêncio, pesado. Enquanto a chuva torrencial descia, Elias, com a bateia em mãos, mergulhou-a nas águas escuras. Não era o peso familiar da areia e das pequenas pepitas que ele sentiu, mas algo diferente. Algo pesado, sim, mas com uma textura orgânica, quase pulsante. Seus dedos formigaram. Com um último esforço, ele puxou a bateia para fora d'água. E lá estava. No centro da bateia, não uma pepita, não um veio, mas sim um objeto disforme, brilhante, pulsante. Era o coração de ouro. O metal líquido escorria por suas bordas, quente e denso, como se o próprio ouro estivesse sangrando. Mas não era um sangramento comum. Havia um tom avermelhado, uma viscosidade que trazia à mente algo vivo, algo que respirava. Os olhos de Elias se arregalaram. Seus olhos, que antes refletiam apenas cansaço, agora brilhavam com uma luz esverdeada, não de alegria, mas de uma possessão antiga. O coração de ouro era diferente de qualquer metal que ele já vira. Não era frio e inerte, era quente, quase febril, e emitia uma suave vibração. Parecia uma malformação de carne e metal,
uma aberração da natureza, mas de uma beleza hipnotizante. O líquido dourado que escorria não era mera água com minério, era a essência vital de algo, a seiva de uma lenda. Elias sentiu o poder emanar do objeto. Uma força que penetrava em sua pele, em seus ossos, diretamente em sua alma. Ele sentiu-se invencível, capaz de tudo. Mas, junto com o poder, veio uma voz. Não uma voz audível com os ouvidos, mas uma voz que ecoava em sua mente, fria e antiga, que dizia: Você encontrou o que buscava, mortal. Mas o preço é eterno. Capítulo 3. O pacto é a transformação. A voz não ofereceu um acordo, mas sim anunciou uma sentença. Elias, em sua obsessão, não hesitou. Ele não questionou o que seria eterno. Ele apenas apertou o coração de ouro contra si, sentindo o calor e a energia invadirem seu corpo. Naquele momento, ele não era mais apenas o garimpeiro Elias. Ele era o arauto de uma nova era, um receptáculo para a antiga maldição. Seus olhos, que antes brilhavam com um verde sobrenatural, agora ardiam como brasas esmeraldas, revelando a possessão. Sua pele, outrora bronzeada e resiliente, começou a enrugar, a secar, como se a vida estivesse sendo drenada de dentro para fora, substituída pela essência mineral do coração. O chapéu de palha, antes um símbolo de sua vida de trabalho, agora parecia fundido à sua cabeça, parte de uma figura espectral que emergia das águas escuras. O som do metal pingando da bateia não era mais apenas o escorrer do ouro líquido, era o lamento do rio, a floresta chorando por sua profanação. Cada gota que caía de sua bateia para a água escura não era apenas ouro, mas uma parte da essência de Elias, drenada e substituída pela maldição. Os dias que se seguiram foram de uma transformação lenta e agonizante. Elias não sentia mais fome ou sede, apenas uma necessidade incontrolável de proteger o coração de ouro. Ele não falava mais, apenas murmurava palavras indecifráveis, como se estivesse conversando com a própria floresta. Seus passos eram silenciosos, sua presença, gelada. Os animais, antes curiosos, fugiam dele, sentindo a aura sombria que o envolvia. Os poucos garimpeiros que se aventuraram perto do local da descoberta de Elias contaram histórias horripilantes. De um vulto esguio, com olhos que brilhavam no escuro, guardando um tesouro que pulsava. De um lamento que vinha do fundo do rio, misturado com o tilintar de metal. De uma presença que fazia a espinha gelar e o sangue virar pedra nas veias. A lenda do coração de ouro havia se tornado a lenda do garimpeiro amaldiçoado. Capítulo 4. O legado da maldição. A história de Elias, o Rio Negro e o coração de ouro é mais do que uma lenda de riqueza e cobiça. É um aviso. Um lembrete de que algumas riquezas não devem ser tocadas, alguns mistérios não devem ser desvendados. A imagem que vocês veem não é de um homem que encontrou a fortuna, mas de um homem que se tornou a própria maldição. Dizem que até hoje, em noites de tempestade na Amazônia, perto dos afluentes do Rio Negro, pode-se ver um brilho esverdeado entre as árvores. É o olhar do garimpeiro amaldiçoado, ainda guardando o coração de ouro, condenado a uma existência eterna, meio homem, meio minério. O ouro líquido que escorre de sua bateia não é apenas metal precioso, é o lamento da floresta, a essência vital que ele roubou e o preço de sua própria alma. A emoção que essa história evoca não é a do triunfo, mas a do terror. O impacto não é da riqueza, mas da perda. E o suspense reside em saber se a maldição do coração de ouro ainda espera por alguém, nas profundezas inexploradas da nossa vasta e misteriosa Amazônia. E assim, meus caros, mais uma lenda desenterrada do garimpo amaldiçoado BR. Que esta história sirva de alerta para todos aqueles que buscam fortuna sem considerar o preço. A floresta guarda seus segredos com unhas e dentes, e alguns tesouros. Bem, alguns tesouros preferem ser esquecidos. Deixem seus comentários. O que vocês fariam se encontrassem o coração de ouro? Acreditam nas maldições da selva? Não se esqueçam de deixar o like, compartilhar este vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para mais histórias arrepiantes. Até a próxima, e que suas buscas sejam menos amaldiçoadas.